Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal que também é vosso, a TV Nossa Senhora da Mushima. Hoje vou falar da glossolalia, ou o dom de falar línguas estranhas. Certamente já ouvistes falar ou já vos deparastes com situações de pessoas que frequentam alguns movimentos ou algumas seitas ou igrejas que dizem falar línguas, mas que emitem sons que ninguém percebe. É exatamente disto que eu vou falar hoje, neste vídeo. E este vídeo vai ter duas partes principais. Na primeira parte, vou falar no contexto bíblico, o que é que diz a Bíblia sobre as línguas estranhas. E na segunda parte, e última, falarei do que dizem os padres da igreja a respeito deste assunto. E começamos por colocar uma breve questão. Que são línguas? São línguas estranhas, segundo a Bíblia? Será que elas realmente são línguas dos anjos, como algumas pessoas sustentam? As línguas estranhas, que também são conhecidas como línguas dos anjos, línguas de fogo ou batismo com o Espírito Santo, ou dom de línguas, é um dos dons do Espírito Santo que realmente podemos constatar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Uma pessoa que frequenta certos movimentos, ou certas seitas, ou igrejas, ou correntes religiosas, poderá constatar este movimento, esta tendência. Geralmente as pessoas sentem a necessidade de falar em línguas estranhas ou falar a língua dos anjos, pois esta é uma doutrina dessas correntes, de que quem fala línguas está mais perto de Deus, está cheia do Espírito Santo. Mas o que parece, pelo menos muitos desses que têm estas práticas de falar em línguas estranhas, eles próprios também não percebem o que dizem. E é fundamental saber como Deus coloca os dons nas pessoas. Deus concede os dons às pessoas. E eles, os que frequentam estes movimentos, acham que é fundamental como prova de fé e de comunhão com o Espírito Santo que alguém fale línguas estranhas. Infelizmente, existe o lado triste desta realidade. As pessoas que não conseguem falar as ditas línguas estranhas ficam aflitas, pois presenciam seus irmãos da igreja realizando tal feito, cheios do Espírito Santo, enquanto que com elas nada acontece. Mas o que podemos disto aferir é muito simples. É porque estas pessoas que não conseguem falar as ditas línguas estranhas, elas estarão apenas a ser sinceras consigo mesmas, porque não precisam de fingir estar cheias de Espírito Santo, quando na verdade não é nenhuma manifestação do Espírito Santo, é apenas um desejo pessoal. Então, isto é apenas uma constatação. E mais à frente vamos ver o que é que diz a Bíblia sobre esta problemática. E temos algumas passagens bíblicas sobre os dons que o Espírito Santo derramou sobre aqueles que se convertiam e se tornavam discípulos de Cristo. Também chamamos isto de batismo do Espírito. E a passagem mais utilizada para tal é o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versos 1 a 12. E um desses dons dados pelo Espírito Santo é o dom de falar em línguas estranhas, ou falar em muitas línguas. Mas para Deus sempre existe um propósito em qualquer coisa que Ele concede ao ser humano. E esse dom não é diferente, o dom de falar línguas.
Nele há um propósito muito maior do que simplesmente sair falando aos ventos por aí. Alguns pensam que emitindo ventos ou sons, sons, podem demonstrar de que realmente estão muito mais perto de Deus e podem se vangloriar disso. Mas lembremos-nos do que diz o Salmo: não são palavras nem linguagem cujo sentido se não perceba. Infelizmente, muitos desses movimentos que eu não quero citar, que cada um de nós, cada um de vocês que acompanham este vídeo sabe muito bem, que há movimentos que eu, por uma questão de respeito e consideração, prefiro não citar, cada um vai tirar as suas próprias conclusões, acabam por se render a esta pseudo-glossalia. Atenção, eu digo pseudo porque a glossalia tem o sentido positivo, que é o dom de falar muitas línguas. Mas este é um fenômeno que é também tratado pela psiquiatria. E estamos a falar destes desvios, neste caso concreto. Estas pessoas muitas vezes continuam gloriando-se justamente naquilo que Deus fez para não se gloriarem, falar em línguas estranhas. A consequência disso é que aqueles que não conseguem falar línguas, estas línguas, as supostas línguas estranhas ou língua dos anjos, são vistos como cristãos de categoria inferior, que não possuem o Espírito Santo em suas vidas. Será isto verdade ou não? Aconteceu também no dia de Pentecostes. Nós podemos ver, tal como no mesmo capítulo, segundo 1, verso 1 a 12, Deus reverteu temporariamente o que havia feito em Babel. Então podemos ver aqui o que acontece é exatamente o inverso. Quando em Babel muitos falavam em várias línguas e ninguém se entendia. Ali, no Pentecostes, Deus faz exatamente o inverso. Falar numa língua em que todos percebam. Para mostrar que agora queria que seu povo pudesse novamente se entender e alcançar graça. Os discípulos, cheios do Espírito Santo, falavam em diferentes línguas. Judeus de várias nações os ouviam falar cada um em sua própria língua. Atenção, não se trata de emitir sons que ninguém perceba. Depois, mais em frente, podereis perceber com muito mais clareza sobre esta temática. Apesar de ter sido algo miraculoso, o texto deixa bem claro que não há ali qualquer menção de um idioma angelical ou estranho no sentido de um idioma espiritual, pois tratava-se de idiomas humanos, línguas humanas, e a própria passagem lista as regiões onde esses idiomas eram falados. Podemos ver em Atos, capítulo 2, versos 8 a 11. A ideia de alguém falar a língua dos anjos foi tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 1. Porém, neste texto, em algum momento, São Paulo afirma ser capaz de falar a língua dos anjos. Na verdade, ele usa uma preposição, uma conjuntura, ainda que, ele começa logo assim, ainda que, tentando com isso explicar, através de uma linguagem simbólica, a representação de algo muito maior, que é o amor. Isto é mais ou menos que alguém tentando mostrar algo, a gente se desvia daquilo que ele quer nos apontar e nos perdemos nos detalhes. Então, São Paulo ali queria sublinhar a sublimidade do amor, o amor que deve ocupar o lugar-chave na vida do cristão. Não se trata de dar ênfase a falar línguas estranhas. E é ali, nesta passagem, que muitos se aplicam, se detêm para concluir que São Paulo falava em falar línguas estranhas, a língua dos anjos.
O que na verdade ele utiliza ali é uma hipérbole, que exagera. Quer dizer, mesmo ainda que alguém pudesse, ainda que. Porque na verdade, neste contexto, aqueles que criaram uma doutrina de língua ou idioma angelical, baseando-se no que o apóstolo São Paulo falou, ainda não entenderam o que ele quis dizer exatamente. Não sabem usar este importantíssimo princípio do amor. E é como se fosse uma criança que ganha um brinquedo e prefere brincar com a caixa em vez de brincar com o brinquedo. É exatamente isto. São Paulo deu a entender que o amor ocupa lugar-chave na vida de um cristão. Ainda na primeira carta, São Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, continua a tratar do tema, na tentativa de mostrar qual era o verdadeiro princípio e propósito do dom de línguas, dando também algumas regras de conduta para o uso proveitoso desse dom. Ao procurar na Bíblia o termo linguagem, idioma ou língua dos anjos, podemos encontrar estes trechos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. É disso que nós estávamos a falar anteriormente. Através desta passagem, constatamos que anjos possuem um idioma próprio e que seria possível falar neste idioma, supostamente, atenção. Mas o texto deixa bem claro duas coisas. Existe língua dos homens e língua dos anjos, mas em nenhum momento ou em nenhuma versão São Paulo refere-se à língua estranha como sendo isso idioma dos anjos. Então, ao procurarmos referências bíblicas baseadas em línguas estranhas, aí sim encontraremos algumas referências muito reveladoras. Baseadas nessas referências, que poderemos estudar e tirar uma conclusão sobre o que eram e o que ainda são as línguas estranhas citadas em algumas passagens bíblicas. Uma das mais conhecidas passagens sobre línguas estranhas foi no dia de Pentecostes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Está em Atos 2, capítulo 2, o segundo capítulo, versos 2. Apenas através desta passagem não podemos concluir que outras línguas eram de anjos ou de homens. Então buscamos essa revelação do contexto. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos vendo essa gente? Como é que estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Isto está em Atos, no livro dos Atos, segundo capítulo. Então, com isto podemos concluir que essas línguas eram nada mais do que idiomas humanos. E por isso, pessoas que não eram judeus compreendiam o que esses homens, através do Espírito Santo, falavam em seu idioma natal. E mais em frente vamos ver uma coisa muito interessante que aconteceu com alguns santos. Muito interessante. Aqui temos uma passagem que afirma ser dom do Espírito Santo, o dom de falar em línguas estranhas. Uma pessoa recebe do Espírito Santo poder para fazer milagres. E outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito Santo e os que não vêm dela. Para uma pessoa, o Espírito
dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 10. Ainda nesta mesma passagem de São Paulo conclui que além do dom de falar em línguas estranhas, o mesmo Espírito dá a pessoas o dom de interpretar essas línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 29 a 30. Então, para ver que cada um recebe um dom específico que Deus lhe concede, segundo a sua natureza. E assim, São Paulo começa por apontar para alguns dos melhores dons na igreja. Na igreja, Deus pôs tudo no seu lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. E em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres. Depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. E qual é este caminho melhor? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28 a 31. Depois, São Paulo inicia outro capítulo falando do amor. Depois de dizer que vou mostrar o outro caminho que é o melhor de todos. Qual é o melhor caminho? Ele ensina como o amor é o melhor caminho. Melhor do que todos esses dons mostrados no verso acima. Então, como podemos ver, alguém pode vangloriar-se, gloriar-se em falar várias línguas, falando aqui de línguas reais, concretas. Mas se não tiver amor, de nada serve. É ali onde está o acento de São Paulo. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais. Porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Então essas são algumas passagens que São Paulo menciona. Algumas passagens que mencionamos. E entre esses versos citados acima, existe um muito importante para o esclarecimento sobre o que seria língua estranha. Para evitar todo tipo de ambiguidades, vou preferir ler algumas partes do capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Começo pelo primeiro versículo. Procurai o amor e aspirai aos dons do Espírito Santo. Mas, sobretudo, ao da profecia, pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém, de facto, o entende, pois no Espírito diz coisas misteriosas. Mas o que profetiza fala aos homens para os edificar, exaltar e consolar. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas quem profetiza edifica a Assembleia. Atenção, aqui trata-se mesmo de línguas. Não estamos a inventar coisas. Quem profetiza está acima daquele que fala em línguas, a não ser que também as interprete para que a Assembleia possa tirar proveito. Imaginei agora, irmãos, que
que eu ia ter convosco e vos falava em línguas. De que utilidade vos seria, se nada vos comunicasse, nem por revelação, nem por ciência, nem por profecia, nem por ensinamento? O mesmo acontece com os instrumentos de música, como a flauta ou a cítara. Se não emitirem sons distintos, como identificar a melodia tocada? E se a trombeta só emitir sons confusos, quem é que se prepara para a guerra? Do mesmo modo, vós, se a vossa língua não proferir um discurso inteligível, como se há de saber o que dizeis? Sereis como quem fala ao vento. É exatamente isto. Há no mundo, não sei quantas espécies de línguas, e todas têm o seu significado. Estou a continuar a ler a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Ora, se eu não conheço o significado de uma língua, serei como um bárbaro para aquele que fala, e aquele que fala também o será para mim. Assim também vós, já que estáis ávidos dos dons do Espírito, procurai adquiri-los em abundância, mas para a edificação da Assembleia. Por isso, o que fala em línguas, reze para obter o dom da interpretação, porque se eu rezo em línguas, o meu espírito está em oração, mas a minha inteligência não colhe frutos. Então, São Paulo ainda continua dizendo, graças a Deus eu falo mais em línguas que todos vós. Mas numa assembleia, prefiro dizer 5 palavras com a minha inteligência para instruir também os outros do que 10.000 em línguas. Irmãos, não sejais crianças quanto à maneira de julgar. Sede sim crianças na malícia, mas quanto à maneira de julgar, sede homens adultos. Está escrito na lei: falarei a este povo por homens de outra língua e por lábios estranhos, e nem assim me hão de escutar, diz o Senhor. Por conseguinte, o dom das línguas é um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Já a profecia não é para os descrentes, mas para os crentes. Se toda a Assembleia estivesse reunida e todos começassem a falar em línguas, os simples ouvintes ou descrentes que entrassem não diriam que estáveis loucos? Mas se todos começarem a profetizar e entrar ali um descrente qualquer, um descrente qualquer, ou simples ouvinte, há de sentir-se tocado por todos, julgado por todos. Os segredos do seu coração serão desvendados, e prostrando-se com o rosto por terra, adorará a Deus, proclamando que Deus está realmente no meio de vós. Este é o fim da citação da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Apenas lendo estes versículos já seria o suficiente para provar que língua estranha se refere a nada mais do que idiomas diferentes. São línguas conhecidas. E estes versos explicam detalhadamente, explicam claramente em que consiste realmente falar línguas outras. E a passagem que dizia que falarei a este povo por homens de outra língua e por lábios estranhos, nem assim me hão de escutar, está no livro de Isaías, no capítulo 28, verso 11. É importante também chamar a atenção que não existe proibição de falar línguas. Isto está também patente neste capítulo, no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Mas deve-se usar este dom
para profetizar. Ok, é aí onde está a chave. Para pregar a boa nova da salvação e não para gloriar-se a si mesmo perante os outros na igreja. Mas é falar mesmo de línguas. Não estou a falar de emitir sons, como acontece em algumas seitas. E também em alguns movimentos, infelizmente também católicos. Existem outras passagens bíblicas que dão a entender que existe um idioma que supostamente existe um idioma, mas supostamente porque o que vamos entender em frente é muito mais diferente, é muito diferente. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 4, mesmo que este versículo esteja falando de alguma língua angelical, o que não parece ser, também fica bem claro e patente que o homem está proibido de falar palavras nessa tal língua, pois ao homem não é lícito falar. Então, mesmo que existisse, ou mesmo que existir estas tais línguas dos anjos, como alguns sustentam, ainda assim não é permitido ao homem, diz a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. O dom de falar em línguas não é prova de comunhão ou batismo pelo Espírito Santo, pois na Bíblia há vários relatos de pessoas que receberam o Espírito Santo e não falaram em línguas. Jesus, que é Deus, andou com os discípulos, frequentou localidades, mas nunca falou em línguas estranhas, nunca falou em línguas. Ele tinha este dom, ele é Deus, mas nunca o fez. E nunca falou dessas tais ditas línguas angelicais, nem mesmo os apóstolos. Ele poderia muito bem, se quisesse, usar. Além disso, em vez disso, ele nem quis gloriar-se. Ele humilhou-se a si mesmo. Então, as línguas estranhas que são mencionadas por São Paulo na igreja primitiva, nada mais do que os diversos idiomas que ainda hoje existem. Conclui-se desta parte bíblica que existe sim dons, há pessoas que têm dons de falar línguas, mas línguas concretas. E todas as vezes que algum anjo, o mais importante, algo muito importante a ter aqui em consideração, é que todas as vezes que algum anjo esteve em conversação, em comunicação, ou anunciando uma mensagem de Deus para algum personagem bíblico, ele se comunicava usando o mesmo idioma humano. Se estava a falar para um grego, falava o grego. Se estava a falar para ingleses, falava em inglês. Se estivesse a falar para um português, falava o português. Então, tinha esta possibilidade de falar em várias línguas. Então, se alguém almeja ter este dom, ou reza para obter o dom de falar línguas, sim, é legítimo que tenha esse dom de falar línguas, mas falar línguas reais, que existam. Então, podemos também ver outra passagem. Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Está no livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Então, os anjos, como podemos ver aqui nessa passagem, os anjos podem falar em qualquer idioma. E, aliás, no Antigo Testamento, quando os anjos apareceram a Moisés, a Abraão, a David, a Ana, e no Novo Testamento também, quando eles aparecem a São Paulo, a Maria, a José, a Zacarias,
João sempre falaram o idioma nativo de cada personagem, é o que já fizemos aqui atrás referência. Então, com isto, qual é a conclusão? Línguas dos anjos não existem. O dom de línguas consiste em falar várias línguas, vários idiomas estrangeiros, sem ter que frequentar algum curso de línguas. Então, se alguém se diz ter o dom de línguas, é porque ele consegue falar em várias línguas, consegue falar, se comunicar em vários idiomas, sem mesmo ter que passar, sem ter passado por uma escola para aprender diversas línguas, ele fala por natureza. Agora, dizia no princípio que tinha duas partes, e a segunda parte é o posicionamento dos padres da igreja sobre esta temática da glossolalia, e que também tem o seu lado positivo. E também dizem os padres da igreja que Maria também recebeu o dom de falar várias línguas, o dom da glossolalia. Segundo Santo Alberto Magno, Maria recebeu este dom com os apóstolos no dia de Pentecostes. A Virgem estava com eles quando apareceram as línguas, repartidas como de fogo. Logo recebeu o dom das línguas com eles. Ademais, ainda que não tivesse de ir pregar o Evangelho às diversas nações e gentes, todavia, no princípio da Igreja nascente, se concedia com frequência este dom aos fiéis, ainda aqueles a quem não se havia conferido o ministério de pregar e de propagar o Evangelho, como consta nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, verso 6. E assim convinha que, porque acudindo Maria muitos fiéis de diversas nações, já por piedade filial e que buscavam de instruções, devia conhecer seus idiomas para entendê-los e instruí-los plenamente nas coisas da fé. Então, Maria, por exemplo, teve o dom de falar várias línguas. Aliás, ela era cheia de graça, não tinha como. E também Suárez julgava provável que ainda antes do Pentecostes Maria já tivesse usado desta graça, caso a necessidade ou a ocasião tivesse exigido, como quando Cristo foi adorado pelos magos. É de crer que Maria entendeu a sua mensagem, a sua linguagem, como é também crível que quando foi para o Egito entendia e falava a língua dos egípcios. Então a Maria também se concedeu o dom de falar várias línguas. E o que dizem os padres da igreja ainda quanto a este fenômeno de pessoas que dizem falar várias línguas, mas que imitem sons que não se percebem? Já no século II, Santo Ireneu se refere a uma fala estática não idiomática. Atenção, fala estática não idiomática, do tipo daquele tipo que aquelas seitas que usam, aqueles movimentos usam ainda hoje, e descreve e condena as ações de um certo Marcos que profetizava sob influência demoníaca. Marcos compartilhava seu dom e outros também profetizavam. Seduzia mulheres e lhes prometia o carisma. Isto está no livro Contra Heresias, no capítulo 1. E Santo Ireneu também se refere a um dom de línguas dos apóstolos da época em que vivia, explicando que os perfeitos falam em todos os tipos de línguas. Nós também ouvimos
Ouvimos muitos irmãos da igreja e que através do Espírito falam todos os tipos de línguas e trazem à luz para o benefício geral as coisas escondidas dos homens e declaram os mistérios de Deus. Então, como vemos aqui, ele fala, existem pessoas que, Santo Irineu exalta aí, pessoas que têm o dom de falar em várias línguas, não aquelas falas não idiomáticas, mas falar em várias línguas. Ao informar que falam todos os tipos de língua, Irineu parece se referir a línguas que admitem classificação. Então é disto. O curioso é que o movimento herético de Montano envolveu um êxtase religioso com alocuções não idiomáticas. Olha, este fenômeno é exatamente disso que estamos a falar. Este fenômeno de alocuções não idiomáticas, semelhantes à pseudo-glossolalia. A pseudoglossolalia daquelas seitas que eu não quero citar o nome. De acordo com as descrições registradas por Eusébio, já no ano 262 depois de Cristo, Montano entrou em uma espécie de delírio e balbuciava coisas estranhas. Olha aí o que se diz balbuciar. Balbuciar é quando se diz balbuciar. É mais ou menos como um bebê emite sons que ninguém... É apenas sons que ninguém percebe. Emite sons, balbuciar. Ele encheu duas mulheres com um falso espírito e elas falaram extensa, irracional e estranhamente. Ficou fora de si. E ao estar repentinamente em uma sorte de frenesi e êxtase, ele delirava e começava a balbuciar e pronunciar coisas estranhas, profetizando de um modo contrário ao costume constante da igreja. E ele, excitado ao lado de duas mulheres, encheu-as com o falso espírito, tanto que elas falaram extensa, irracional e estranhamente como a pessoa já mencionada. Isto está no livro da História da Igreja de Eusébio, do século V. Depreende-se deste texto que o fenômeno linguístico montanista envolvia uma forte expressão emocional deduzida das menções de êxtase, que é frenesi e delírio. O texto indica uma linguagem não idiomática de balbúcios e um falar estranho, irracional. Tomadas em conjunto, estas características assemelham-se à glossolalia das seitas que eu não quero citar e dos movimentos que também, por respeito e consideração, não quero citar. A comparação torna-se tão evidente ao ponto de o montanismo ser apelidado de protótipo destas correntes. Sabe-se que a glossolalia montanista se tratava de uma reminiscência dos excessos frígios. Sob esta ótica, a glossolalia destas seitas perdeu o apoio em que se baseava. E já Orígenes, em sua época, se opôs a um certo Celso que clamava ser divino e falava línguas incompreensíveis. A estas promessas são acrescentadas palavras estranhas, fanáticas e completamente ininteligíveis, das quais nenhuma pessoa racional poderia encontrar o significado, porque elas são tão obscuras que não têm um significado em seu todo. Isso é contra Celso, na sua carta contra Celso, Orígenes. Uma linguagem ininteligível soa estranha, obscura e fanática para Orígenes, segundo Orígenes, ele explica. Assim como para Ireneu e mais tarde foi para Eusébio. Para Orígenes, as palavras completamente
ininteligíveis eram mais o subproduto de uma distorção religiosa. Já Arquelau, bispo de Carcaro, no fim do segundo século, comenta sobre o dom de línguas no Pentecostes. O contexto indica uma identificação como idiomas naturais. Para Arquelau, Mané era incapaz de conhecer a língua dos gregos porque não possuía o dom de línguas do Espírito, que o capacitaria a entendê-las. Pois, na Didaqué siríaca, comenta-se o evento do Pentecostes. Os discípulos estavam preocupados sobre como iriam pregar ao mundo se eles não conheciam os idiomas. Então receberam o dom de falar idiomas estrangeiros e foram para os países onde esses idiomas eram falados. Então o dom de falar línguas é mesmo o dom que cada um pode receber de Deus, de se expressar em qualquer língua em que Deus quiser se lhe manifestar. Depois, mais em frente, vamos ver que vai ser muito interessante a experiência de São Francisco e o pronunciamento de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. De acordo com a língua, e cada um delas tinha diferentemente recebido, para que a pessoa se preparasse para ir ao país no qual a língua era falada ou ouvida. Isto está na Didaqué siríaca, secção introdutória. No século IV, Cirilo de Alexandria, doutor da Igreja, em seus sermões catequéticos, interpreta o dom de línguas do Pentecostes como idiomas estrangeiros. Pois, tudo isto converge para a mesma coisa que já dissemos anteriormente. O dom de falar línguas significa o dom de falar línguas estrangeiras, várias línguas estrangeiras. Isto tudo, até eu poderia simplesmente ficar por aqui, mas prefiro continuar para ver todo o fundamento, todo o argumento que vem dos padres da Igreja para ver que isto não é um posicionamento pessoal, é o posicionamento de grandes personagens da Igreja. Isto indica que pelo começo do quarto século, a glossolalia apostólica também era tida como um idioma comum. Cita por nome alguns idiomas falados pelos apóstolos. O Galileu, Pedro, o André falavam persa ou medo. João e o resto dos apóstolos falavam todas as línguas para aquela porção dos gentios. Mas o Espírito Santo os ensinou muitas línguas naquela ocasião, línguas que em toda a vida deles nunca conheceram. Para Gregório Nazianzeno, doutor da Igreja, o dom de línguas em Atos também se refere a idiomas estrangeiros. Eles falaram com línguas estranhas e não aquelas de sua terra nativa. E a maravilha era grande, uma língua falada por aqueles que não as aprenderam. Gregório ainda argumenta que o dom foi de falar em línguas estrangeiras e não dos ouvintes as entenderem. Segundo ele, se fosse assim, o milagre não seria dos que falam em línguas, mas dos que ouvem. Já Ambrósio, bispo, também doutor da Igreja, embora não discuta a natureza do dom de línguas, ressalta que cada pessoa recebe dons espirituais diferentes. Todos os dons divinos não podem existir em todos os homens. Cada um recebe de acordo com a sua capacidade, ao desejo, a capacidade ao desejo ou merece. Se Ambrósio também quer dizer com isto que falar em línguas não se manifesta em todos os cristãos, a citação pode se confrontar e divergir completamente com a posição
daquelas seitas que todos devem ter o dom de línguas. Já São João Crisóstomo, agora já estamos aí para as grandes referências da igreja. Agora vamos para São João Crisóstomo, doutor da igreja. É o primeiro a interpretar detidamente a glossolalia em primeira carta aos Coríntios. Nós conhecemos São João Crisóstomo pela sua eloquência, homem de muita ciência, homem cheio de Espírito Santo. Em sua conhecida retórica de orador, questiona a ausência do dom de línguas. Por que então eles aconteceram e agora não mais? Perguntava São João Crisóstomo. São João Crisóstomo detalha sua explicação. Ele vê o dom de línguas no Novo Testamento como um fenômeno reverso ao da Torre de Babel. Isto já contamos, este processo. Os discípulos receberam o dom porque deveriam ir afora para todos os lugares. E o dom era chamado de dom de línguas porque ele poderia falar de uma vez diversas línguas. Comentando a primeira carta aos Coríntios, aplica a passagem à diversidade de idiomas. Muitas línguas, muitas vezes, de sitianos, tracianos, romanos, persas, inumeráveis outras nações. E sobre a primeira carta aos Coríntios, do capítulo 14, São João Crisóstomo sublinha que aquele que fala em línguas não as entende, porque não conhece o idioma em que fala. Pois se um homem fala somente em persa ou língua estrangeira e não entende o que ele diz, então é claro que ele será para si. Dali em diante, um bárbaro. O capítulo é aquela passagem que já citamos, para Santo Agostinho. Pois existem muitos que tinham também o dom da oração junto com a língua. Eles oravam e a língua falava, orando tanto em persa ou em linguagem latina, mas o entendimento deles não sabia o que era falado. Já para Santo Agostinho, doutor da igreja, bispo e doutor da igreja, o dom de línguas concedido aos apóstolos no Pentecostes se tratava da capacidade sobrenatural de falar línguas estrangeiras. Demonstra que no período apostólico o Espírito operava sensíveis milagres para serem credenciais da fé rudimentar. Santo Agostinho reforça o dom de línguas como idiomas naturais. Eram línguas que os discípulos não tinham aprendido. Tudo converge para o que já dissemos anteriormente. O Evangelho corria através de todas as línguas. Nos primeiros tempos, o Espírito Santo descia sobre os fiéis e estes falavam em línguas sem as ter aprendido conforme o Espírito lhes dava a falar. Foram sinais oportunos para esse tempo. O sinal dado passou depois. Algo a se notar nos padres da igreja, já estamos a caminhar para o fim, é a completa ausência do dom de línguas, do tipo das seitas, do tipo de algumas correntes, de alguns movimentos. Percebe-se que na igreja do tempo dos padres, o dom de línguas não esboçava qualquer centralidade ou mesmo relevância como possui hoje em dia para algumas heresias. Caso o dom de línguas, como se difunde hoje, fosse fundamental na doutrina apostólica como evidência do batismo do Espírito Santo, teria certamente ter feito parte dos credos e da tradição dos padres da Igreja. Logo, num prisma negativo, pseudo-glossolia de algumas correntes,
considerados neste artigo não encontram suporte nos pais da Igreja. Então, a glossolalia não idiomática é o que se constata nestas seitas, em alguns movimentos, vamos dizer apenas, em algumas correntes. Então, algumas correntes, já para dar resposta à pergunta se aquilo que aqueles dizem supostamente, falar línguas estranhas, são línguas, têm suporte bíblico? Não tem, porque aquilo é a glossolalia não idiomática. Não foi considerada como dom do Espírito Santo. Foi rejeitada pela igreja da época, dos padres da igreja. Revelou origens e feições não cristãs, tida como principal manifestação linguística das correntes. A glossolalia não idiomática encontra reprovação no conjunto dos pais da igreja. Dos pais da igreja, a glossolalia não é indicadora da plenitude do Espírito Santo. Importante reter isso. Então, a glossolalia não é indicadora da plenitude do Espírito Santo. Não é indicadora indireta da própria salvação do crente, ou não é um elemento distintivo dos verdadeiros crentes. Em relação à glossolalia como dom, os pais da igreja têm o falar em línguas como não obrigatório para o cristão. Não é um dom único falar línguas. Há vários dons e carismas. Então, dom de falar línguas não é um dom único e não é um dom sublime para os verdadeiros cristãos. O dom de línguas na patrística é apenas um entre outros. Já a doutrina do dom das línguas em São Tomás de Aquino, ao comentar o capítulo 14 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, escreveu o seguinte: quanto ao dom de línguas, sabemos que São Tomás de Aquino é o grande teólogo da igreja. Quanto ao dom de línguas, devemos saber que, como na igreja primitiva eram poucos os consagrados para pregar ao mundo a fé em Cristo, a fim de que mais facilmente e a muitos se anunciasse a palavra de Deus, o Senhor lhes deu o dom de línguas. Vê-se, portanto, que o dom de línguas foi dado aos primeiros cristãos para que anunciassem a religião verdadeira com mais facilidade. Os coríntios, por sua vez, desvirtuaram o verdadeiro sentido do dom de línguas. Porém, os coríntios, que eram de indiscreta curiosidade, preferiram esse dom ao dom de profecia. E aqui, por falar em línguas, o apóstolo entende que em língua desconhecida e não explicada, como se alguém falasse em língua teutônica, ou inglês, ou francês, ou árabe, sem explicá-la. Esse tal fala em línguas. E também é falar em línguas o falar de visões tão somente, sem explicá-las, de modo que toda a locução não entendida, não explicada, qualquer que seja, é propriamente falar em língua. Suma São Tomás de Aquino. Temos aqui uma consideração importante para São Tomás. Para São Tomás, o falar em línguas pode ser entendido de duas formas. Falar em uma língua desconhecida, mas existente, como no caso, falar numa língua desconhecida, mas existente, como é o caso de alguns que têm esses dons, no qual pessoas de várias línguas compreendiam o que os apóstolos pregavam. A pregação ou a oração sobre visões ou símbolos. Ok, isto é interessante, esta parte. E o Dr. Angélico confirma isto mais adiante.
Suponhamos que eu vá até vós falando em línguas, o qual pode entender-se de duas maneiras, isto é, ou em línguas desconhecidas ou a letra com qualquer símbolos desconhecidos. Haja vista que a primeira forma de falar em línguas é suficientemente clara, ou seja, que é um milagre pelo qual uma pessoa que tem por ofício pregar as almas fala numa língua existente sem nunca ter estudado. Consideremos a segunda forma de manifestação desse dom, segundo São Tomás. Neste caso, falar em línguas é uma simples predicação numa linguagem pouco clara, como, por exemplo, falar sobre símbolos, visões em parábolas, etc. Em línguas e ainda em línguas estranhas, isto é, lhes falarei obscura e em forma de parábola. Em língua, isto é, por figuras e com símbolos. Para São Tomás, quem assim procede, isto é, usa de símbolos nas práticas espirituais, tem o mérito próprio da prática de um ato de piedade, caso o indivíduo compreenda racionalmente o que diz, lucra além do mérito o fruto intelectual da ação. Quem reza o Pai Nosso, por exemplo, mesmo sem compreender perfeitamente o valor de suas petições, tem o mérito próprio da boa ação de rezar. Por exemplo, por outro lado, quem reza o Pai Nosso com conhecimento de seu significado mais profundo, lucra, além do mérito, a consolação intelectual da compreensão de uma verdade espiritual. Por esse motivo, São Paulo exorta aos que falam em línguas, ou seja, que usam símbolos nos atos de piedade, para que peçam também o dom de interpretar as línguas, quer dizer, de compreender o que diz por meio simbólico, afirma de que possa ganhar, além do mérito, a compreensão racional do ato. Isto é um esclarecimento fantástico este de São Tomás de Aquino. Não se refere ao uso público do dom de línguas. O apóstolo, no que se refere ao uso público do dom de línguas, o apóstolo determina que ele nunca deve ser usado sem que haja intérprete, ou seja, sem que haja quem explique os símbolos para os que não os compreendem. Comentando o versículo 27, no qual São Paulo exorta que não falem em línguas mais que 2 ou 3 durante o culto público, diz São Tomás: é de notar que este costume até agora se conserva na Igreja, porque as leituras, epístolas e evangelhos temos em lugar das línguas, e por isso na missa falam 2, as coisas que pertencem ao dom de línguas, isto é, a epístola e o evangelho. Para São Tomás, a leitura da epístola e do Santo Evangelho na missa são a forma de falar em línguas que a Igreja conservou dos tempos apostólicos, nada mais contrário ao delírio de algumas correntes. Ora, no que diz respeito à interpretação das línguas na missa depois da epístola e do Evangelho, o padre faz a pregação, faz a homilia, pelo qual explica os símbolos dos textos sagrados que foram lidos. A homilia é, pois, a interpretação das línguas que foram faladas na missa. Fica, portanto, bastante claro o verdadeiro significado do dom de línguas, que nada mais é do que o milagre de pregar o Evangelho numa língua sem ter estudado, ou o simples facto de usar uma linguagem simbólica na vida espiritual, seja na oração particular, seja na oração pública, sendo que esta última é necessária
É necessário alguém que interprete as línguas, ou seja, que explique o significado dos símbolos ao povo, função dos ministros da Igreja. Então, São Tomás, Santo Antônio também aparece aqui nessa história dos dons, sobre o dom das línguas. E todos estiveram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em diversas línguas, segundo o Espírito lhe dava a falar. Falavam todas as línguas, ou também falavam sua língua hebraica, e todos os entendiam como se falassem na língua de cada um dos ouvintes. Sobre todas... agora aqui vamos ler aqui o comentário de Santo Antônio de Pádua. Sobre todas, memorável ficou a pregação que o santo franciscano fez no dia da ressurreição. Tinham afluído, como vimos, a Roma gentes das diversas regiões, nacionalidades da terra, como latinos, gregos, alemães, franceses, ingleses e de outras línguas. Pregou também Santo Antônio, segundo a vontade do Sumo Pontífice, naquela grande solenidade. E este seu sermão foi um digno remate e coroa aos seus triunfos oratórios. Inflamado pelo Espírito Santo, anunciou a palavra de Deus de um modo tão eficaz, devoto e penetrante, e com tal suavidade, clareza e inteligência, que todos os presentes, apesar da diversidade das línguas, lhe entenderam as palavras tão clara e distintamente como se houvesse pregado na língua de cada um. Isso é fantástico. Santo Antônio, então, como vemos aqui, Santo Antônio faz uma homilia, vamos supor, em italiano, que está aí neste comentário. Santo Antônio faz uma homilia em italiano e cada um entendia na sua língua, sem precisar de tradução. Cada um, quem falasse apenas chinês, entendia o que Santo Antônio falava em chinês. Quem falava russo entendia o que Santo Antônio dizia em russo. Quem falasse francês e assim em diante. E São Francisco Xavier também aparece aqui. O livro Milagros e Prodigios, isso é de São Francisco Xavier, isso está em espanhol, estou a tentar pronunciar aqui o espanhol, que foi escrito pela historiadora de arte Maria Gabriela Torres Oleta, constitui o sexto e, de momento, o último volume da coleção Biblioteca Javeriana, publicada desde 2004 pela Universidade de Navarra, como pregação para o ano jubilar de 2006. O livro conta que, quando São Francisco Xavier falava em língua própria no Oriente, cada um que ouvia entendia em sua própria língua materna, tal como aconteceu ali com o sermão de Santo Antônio de Pádua. O dom das línguas, cuja enorme importância se justifica pela atividade missionária de São Francisco Xavier entre muitos povos e muitas nações diferentes, foi um outro aspecto muito fomentado pela hagiografia de São Francisco Xavier, tendo sido por isso igualmente incluído na bula da canonização. São Francisco Solano, cuja festa comemoramos no dia 14, santo genuinamente franciscano, aprendeu milagrosamente em 15 dias o dialeto de uma tribo indígena. Adquiriu também o dom das línguas, falando em castelhano a índios de tribos diferentes, sendo entendido como se estivesse se expressando no dialeto de cada um. Uma vez, por exemplo, estando em São Miguel del Estero,
durante as cerimônias da Quinta-feira Santa, veio uma terrível notícia. Milhares de índios de diversas tribos, armados para a guerra, avançavam para atacar a cidade. A balbúrdia foi geral. Foi o frei franciscano calmo, só o frei franciscano calmo saiu ao encontro dos selvagens. Estes que o respeitavam pararam para o ouvir, e cada um o entendeu em sua própria língua. Ficaram tão emocionados que um número enorme deles pediu o batismo. No dia seguinte, viu-se essa coisa portentosa. Ao lado dos espanhóis, esses índios convertidos participavam da procissão da Sexta-feira Santa, flagelando-se por causa de seus pecados. Isto é realmente um grande milagre. Este aqui é o grande milagre de falar várias línguas. Diferentemente do que tinha acontecido com a Torre de Babel, comenta também o Papa Emérito Bento XVI, quando os homens intencionados a construir com as suas mãos um caminho para o céu tinham acabado por destruir a sua própria capacidade de se compreenderem reciprocamente. No Pentecostes, o Espírito Santo, o Espírito, com dom das línguas, mostra que a sua presença une e transforma a confusão em comunhão. O orgulho e o egoísmo do homem geram sempre divisões, erguem muros de diferença, de ódio, de violência. O Espírito Santo, ao contrário, torna os corações capazes de compreender as línguas de todos, porque estabelece a ponte da comunicação autêntica entre a torre e o céu. Já o padre, para finalizarmos, o padre Prat, em La Théologie de Saint Paul, trata-se de falar, comentando o mesmo texto, diz: trata-se de falar à multidão. Pedro fala em nome de todos, e não podendo falar senão uma língua por vez, é natural que ele falasse na sua língua própria. Se houve milagre, foi nos ouvintes que ele se realizou, e não em Pedro, pois cada um entendeu o que Pedro dizia na sua própria língua. Então, esta é a conclusão. Esta é a conclusão de que falar várias línguas, o dom de falar várias línguas, sim, existe este dom. Este dom consiste em falar línguas reais que são conhecidas, que podem facilitar a comunicação e a difusão da mensagem do Evangelho. Não é uma simples emissão de sons, é falar línguas reais. Espero que tenham gostado deste conteúdo bastante rico e necessário e interessante, e partilhem com os vossos amigos, conhecidos, parentes e sobretudo aqueles que também estão em dúvidas, que não entendem sobre esta matéria de falar línguas, para que se dissipem todas as dúvidas. E obrigado por terem acompanhado. Subscrevam o canal para quem ainda não fez, e eu volto na próxima com um outro conteúdo.